Olá, bem-vindo, bem-vinda à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós buscando a Deus em oração, a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que nos orienta na nossa jornada. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe também enviando seus comentários no chat, compartilhando aspectos da sua vida, mas também comentando a mensagem de hoje. Envie esse link para outras pessoas que você conhece, familiares, amigos, para que eles também possam ouvir esta palavra. A palavra de Deus, no Salmo de número 119, nos diz assim: como é feliz os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Como é que nós podemos ser mais do que felizes? Como é que nós podemos desfrutar desta graça maravilhosa, da felicidade concedida por Deus? Como é que nós podemos irradiar essa felicidade e fazê-la visível às pessoas que estão à nossa volta, para que elas também possam conhecer a infinita e misericordiosa graça de Deus? O salmista responde de forma bem simples, mas isso não quer dizer que seja fácil. O que ele está dizendo? Que nós devemos andar na lei do Senhor, guardando os seus mandamentos e buscando a Deus de todo o coração. É simples, mas não é fácil. Essa busca precisa de foco, precisa de uma decisão. Você que tem buscado andar na lei do Senhor, buscando a Deus de todo o coração, esse é o caminho da verdadeira e duradoura felicidade. Quero convidar você para uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, esta palavra que é fonte de vida, esta palavra que nos orienta, esta palavra que nos ensina, esta palavra que revela a verdadeira alegria. Assim, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos ensine a caminhar de acordo com a Tua palavra. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ouvir uma música que fala justamente da importância da palavra de Deus. A Tua palavra é semente e Tu és o semeador. O meu coração é a terra que Tu semeaste, Senhor. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra é amor. Meditando eu certo dia na Tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a graça do Consolador. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra é amor. O que significa ser um discípulo de Jesus? Quais são as características mais importantes que revelam que uma pessoa é verdadeiramente uma seguidora de Cristo? O que caracteriza a identidade de uma pessoa cristã? Não há no Novo Testamento um texto que apresente um registro mais amplo e mais equilibrado do que realmente significa ser um discípulo de Cristo. Esse texto está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos de 1 a 17.
Esse texto apresenta uma série de metáforas onde o apóstolo Pedro ilustra quem são os discípulos de Cristo. Cada uma delas carrega consigo uma obrigação correspondente, um desafio, e juntos elas podem ser chamadas de cristianismo. Então, começando com o versículo 1 do capítulo 2, Pedro apresenta a primeira característica. Ele diz que nós somos como bebês. Ali diz: livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Pedro compara seus leitores a bebês recém-nascidos, porque toda pessoa cristã é uma pessoa que nasceu de novo. Mas o que é o novo nascimento, do que tanto fala a Bíblia? O novo nascimento é uma mudança profunda, interior e radical que é realizada pelo Espírito Santo em nossa personalidade humana e assim nos concede um novo coração, uma nova vida e nos faz uma nova criatura. Além do mais, como Jesus afirmou na sua conversa com Nicodemos, esse novo nascimento é indispensável. Ele diz para Nicodemos: importa-vos nascer de novo, você precisa nascer de novo. O problema é que não partimos do novo nascimento com o entendimento e caráter de um cristão maduro, mas em vez disso, iniciamos a nossa vida cristã como crianças recém-nascidas, fracas, imaturas, vulneráveis e, acima de tudo, precisando crescer. É por isso que o Novo Testamento fala da necessidade de crescer em conhecimento, santidade, fé, amor e esperança. Pedro diz que precisamos crescer em nossa salvação. Mas como devemos crescer? Tendo em mente a figura de um bebê recém-nascido, Pedro diz que precisamos desejar o genuíno leite espiritual. Em outras palavras, assim como uma criança, o segredo do crescimento saudável é a regularidade de uma dieta correta. A alimentação diária e disciplinada é a principal condição para o crescimento espiritual. A palavra de Deus certamente ela é indispensável para o nosso crescimento espiritual, assim como o leite materno é indispensável para o crescimento de um bebê. A partir do versículo 4, Pedro sai aí do mundo da biologia, o nascimento e crescimento, e vai para o mundo da arquitetura, pedras e construções. Pedro nos convida a sair da enfermaria de uma maternidade, observando então o recém-nascido que tem sede, que tem desejo pelo leite, para agora observar um prédio em construção, dizendo que nós somos como pedras vivas. Então, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação, de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Pedro não está se referindo a um prédio que damos o nome de igreja hoje em dia, mas a igreja do Deus vivo, o povo de Deus. Como as pedras na construção são as pessoas na construção da igreja. Pedro, por isso, chama os cristãos de pedras que vivem. Nos versículos 6 e 8, Pedro reúne uma série de textos do Antigo Testamento sobre pedras e rochas. Ele pega esses textos e os aplica a Jesus Cristo. Não aplica a si mesmo nem a ninguém outro, porque Pedro não é a rocha na qual edificamos a nossa vida. Cristo é a rocha. Cristo é a pedra viva, rejeitada por Israel, mas escolhido por Deus e preciosa para Deus. Se os bebês precisam de leite para crescer, as pedras precisam de argamassa para se ligarem mutuamente. Imagine um prédio. Cada pedra é cimentada umas nas outras e assim se torna parte da construção. Nenhuma delas fica suspensa no ar. Todas pertencem ao prédio e não podem ser retiradas dela. No versículo 9, Pedro apresenta a terceira metáfora, nos comparando a sacerdotes cujo dever é adorar a Deus.
metáfora que ele também mencionou no versículo 5 desse mesmo capítulo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na época do Antigo Testamento, os sacerdotes israelitas possuíam dois privilégios. Primeiro, eles desfrutavam do acesso a Deus. O templo, ali de Herodes, era rodeado pelo pátio dos sacerdotes, de onde o povo era rigorosamente excluído. Apenas os sacerdotes tinham permissão para entrar no templo e somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos ou no santuário interno, e apenas um único dia do ano. A lei prescrevia a pena de morte para todos os intrusos. Isso significava que esse lugar era restrito. As pessoas não podiam estar ali. Só o sacerdote. Para o povo não tinha essa liberdade. O segundo privilégio dos sacerdotes era o oferecimento de sacrifícios a Deus. O povo trazia os sacrifícios e impunha as suas mãos sobre a cabeça das vítimas, tanto para se identificar com elas, quanto para transferir, simbolicamente, a culpa para aquele animal que era sacrificado. Mas só os sacerdotes tinham permissão para matar os animais, para fazer o sacrifício e assim realizar aquele ritual de aspergir o sangue e assim então conceder o perdão dos pecados ao povo. A partir e por meio de Jesus Cristo, essa distinção entre sacerdotes e povo acabou. Os privilégios que antes eram limitados aos sacerdotes agora são compartilhados por todos, porque todos são sacerdotes, toda a igreja é um sacerdócio. Por intermédio de Cristo, todos nós desfrutamos do acesso a Deus. Por meio de Cristo, todos nós oferecemos a Deus os sacrifícios espirituais da nossa adoração. Esse é o sacerdócio universal de todos os cristãos que Lutero tão bem recuperou na Reforma. Então somos sacerdotes chamados para cultuar a Deus. Mas será que isso é tudo? Será que a igreja deve ser uma espécie de gueto espiritual, de pessoas que ficam apenas adorando? Será que devemos ficar focados apenas na nossa vida interior? Será que nossos únicos deveres são o crescimento espiritual? Afinal de contas, nós precisamos crescer, não podemos permanecer como bebês. A comunhão, como pedras em um prédio, e o culto que oferecemos a Deus, como nosso louvor e adoração. E o mundo no qual vivemos? Esse mundo que sofre, que vive longe de Deus, será que nós não devemos também nos importar com ele? Bem, tais perguntas, elas nos levam aos versículos 9 e 10, nos quais Pedro desenvolve a quarta metáfora desse texto. Ele diz: vocês são o povo de Deus. Ali diz: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nesse trecho, o apóstolo compara a igreja a uma nação, o povo, que são de propriedade exclusiva de Deus. O que precisava ser destacado, aliás, nessas expressões, é justamente a origem delas. Pedro não as inventou. Pedro as tirou lá do livro de Êxodo, no capítulo 19, os versículos 5 e 6, quando Deus diz ao povo de Israel que ele tinha acabado de ser liberto ali da escravidão no Egito, que se eles mantivessem o seu pacto, se eles obedecessem aos mandamentos, eles seriam a propriedade mais preciosa de Deus, sua nação escolhida de entre todas as nações da terra, uma nação santa. E em sua carta, então, Pedro pega exatamente essas palavras de Êxodo, que haviam sido aplicadas a Israel, e as aplica à comunidade cristã. Vocês, seguidores de Jesus, são o que Israel deveria ser, uma nação santa. Apesar de agora vocês serem uma nação constituída por muitos povos, raças e nações, agora vocês são o povo de Deus. Mas por que Deus escolheu Israel? E por que Ele nos escolheu? Não foi por favoritismo, mas com o objetivo de sermos suas testemunhas. Não para desfrutarmos de um monopólio do Evangelho, mas para que nós possamos declarar os louvores, ou os poderosos feitos, as maravilhas de Deus. Declarar os louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois vocês, continua Pedro, fazendo referência ao livro de Oséias, nem sequer eram povo,
mas agora são povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vocês estavam em trevas, mas agora estão em sua maravilhosa luz. Agora, portanto, não podemos guardar essas bênçãos para nós. Elas precisam ser partilhadas. Bom, até aqui Pedro nos compara a bebês recém-nascidos, que precisam crescer, nos compara a pedras vivas com o dever da comunhão, nos compara a sacerdotes com o dever de cultuar a Deus e nos compara ao povo do próprio Deus, que tem então a tarefa de testemunhar e falar das suas maravilhas. Mas Pedro ainda tem mais duas metáforas e com o versículo 11 ele apresenta a quinta: vocês são estrangeiros e peregrinos. Olha o que diz o texto: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. As metáforas utilizadas aqui nesse trecho são bem impactantes. Estrangeiro é aquele que não tem direitos no lugar onde vive, e peregrino é aquele que não tem lar. Por que Pedro usa essas metáforas como parte da identidade cristã? Em parte porque é o que esses primeiros discípulos de Jesus eram literalmente. Eles pertenciam ao que ficou conhecido por cristãos da diáspora, pessoas que estavam espalhadas por todo o Império Romano, fruto da perseguição religiosa. Mas também porque essas palavras simbolizam a condição espiritual de todo discípulo de Jesus. A partir do novo nascimento, o cristão se torna um cidadão do reino de Deus, se tornando assim, de certa forma, estrangeiro e peregrino na terra. Como cristãos, nós somos cidadãos de dois mundos, de dois países. E por causa da cidadania ser o céu, nós somos chamados à santidade. Somos chamados a viver como cidadãos do céu. Então, esse conceito de uma cidadania santa e celestial é uma verdade perigosa, por isso que ela pode ser facilmente distorcida. Muitas vezes essa ideia tem sido mal utilizada e tem se tornado uma desculpa para não desempenharmos nossas responsabilidades no mundo no qual nós vivemos. Mikhail Gorin, no livro O Drama das Escrituras, chama atenção para o fato de que alguns cristãos acreditam que Jesus veio para permitir que a gente escape dessa criação e que a gente possa assim viver eternamente em uma habitação celestial. Uma compreensão, segundo ele, completamente estranha para os profetas do Antigo Testamento, para Jesus e para os primeiros cristãos. Karl Marx também não estava totalmente equivocado quando ele afirmou que a religião é o ópio do povo, porque o cristianismo sim pode ser usado como um analgésico que não nos deixa sentir ou que não nos deixa enxergar as injustiças, a crueldade, a miséria, ao mesmo tempo que prometemos e anunciamos um mundo de paz, justiça e amor apenas para o futuro. Bom, Pedro é bastante cuidadoso em evitar essa distorção. Ele parte da metáfora que apresenta a nossa condição de peregrinos e vai direto para os nossos deveres de cidadania na terra. Na sexta metáfora, Pedro descreve os discípulos como servos de Deus. Ali ele diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Pedro convoca seus leitores a viver de tal forma entre as pessoas que rejeitam a Deus, que elas, ao observarem suas vidas e comportamento, possam reconhecer e glorificar a Deus. Pedro está convocando os cristãos a viver como povo livre, sem fazer mau uso da liberdade e submetendo-se às autoridades. Ele convoca os cristãos a fazer o bem e assim calar a voz dos ignorantes, dos insensatos. Ele chama a atenção, conclama, convida para viver como servos de Deus,
e mostrar respeito para com todas as pessoas. Bem, através dessas 6 metáforas, o apóstolo ilustra quem nós somos. Cada uma dessas metáforas carrega consigo uma obrigação correspondente. E juntas elas podem ser chamadas do verdadeiro cristianismo. Como crianças recém-nascidas, somos chamados a crescer. Como pedras vivas, somos chamados à comunhão. Como sacerdotes santos, somos chamados à adoração. Como povo de propriedade de Deus, somos chamados ao testemunho. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade. E como servos de Deus, nós somos chamados à cidadania neste mundo. Então, nosso desafio é um equilíbrio. O nosso desafio é amplo. O nosso desafio não está na ênfase de uma característica específica em detrimento da outra. Assim, nós somos tanto discípulos individuais quanto membros da igreja. Nós somos tanto adoradores quanto testemunhas. Nós somos tanto peregrinos como cidadãos nesse mundo. Somos chamados tanto para o discipulado individual quanto para a comunhão corporativa. Bebês, apesar de nascerem numa família, têm sua identidade própria. Até os gêmeos nascem com uma identidade distinta. Porém, a função fundamental das pedras usadas em uma construção é ser parte de algo maior. Elas cedem a sua individualidade ao prédio. Sua importância não está nelas mesmas, mas está no conjunto. Então, nós precisamos enfatizar tanto as nossas identidades e responsabilidades individuais, quanto o nosso compromisso comunitário. Nós somos chamados tanto para adorar quanto para trabalhar. Como sacerdotes, nós adoramos a Deus. Como povo de propriedade de Deus, nós testemunhamos ao mundo. A igreja é uma comunidade de adoração e testemunho. Somos chamados tanto para peregrinação, quanto também somos chamados para a cidadania. A razão de quase todas as nossas falhas, todas as nossas dificuldades na jornada como discípulos de Cristo, é a facilidade que nós temos de esquecer nossa identidade como discípulos. Deus está constantemente nos dizendo: meu filho querido, minha filha querida, você precisa se lembrar de quem você é. Porque se você se lembrar de quem você é, você vai se comportar, você vai viver de acordo com o teu chamado, você vai viver de acordo com quem você é, discípulo de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra tão rica, tão cheia de imagens, tão inspiradora, que nos convida a ter uma vida plena, equilibrada, viver a nossa jornada cristã em diferentes perspectivas, de uma forma mais ampla. Ó Senhor, nos ajuda a sermos discípulos de Jesus de forma mais plena, que essas características de fato estejam presentes na nossa vida. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você precisa de mais alguma informação, gostaria de conversar conosco, entre em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te ajudar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana.